Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estou feliz por você estar participando conosco deste programa que é dedicado ao estudo de todos os livros da Bíblia. Começamos com o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, passamos por todos os livros do Velho Testamento, entramos no Novo Testamento e agora estamos iniciando o estudo da primeira epístola de João. Chamo os primeiros 16 versículos desta epístola de Bússola da Certeza. Vou repetir. Chamo os primeiros 16 versículos desta epístola de Bússola da Certeza. Ouça com atenção esta passagem. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar, como ele andou. Quantas verdades preciosas num texto só! Existe um ditado que diz, se um homem não sabe que não sabe, é tolo. Fuja dele. Se um homem não sabe que não sabe, é uma criança, ensine-o. Se um homem sabe e não sabe que sabe, está adormecido, desperte-o. Se um homem sabe que sabe, ele é líder, siga-o. Acredito que esse ditado ilustra a ênfase da primeira carta de João, o mesmo João que escreveu o quarto evangelho. Este autor, além de ter escrito o quarto evangelho, também escreveu o livro do Apocalipse e mais 2 cartas, e explicou várias vezes por que estava escrevendo. Você se lembra o que João afirmou quando escreveu o quarto evangelho? João diz que Jesus fez muitas coisas maravilhosas e que não haveria livros suficientes no mundo se todas elas fossem registradas. Preste atenção nesses 2 últimos versículos do capítulo 20 do seu evangelho. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Por causa deste propósito explícito, abordamos cada um dos capítulos do Evangelho de João com as perguntas: quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Em todos os capítulos do Evangelho de João, o apóstolo respondeu a estas perguntas. João falou quem era Jesus, o que é fé e o que é vida.
No capítulo 5, versículo 13 de sua primeira epístola, João também explica por que escreveu esta carta. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. João escreveu o Evangelho de João para que creiamos e tenhamos vida eterna. Depois ele escreveu a continuação deste Evangelho também para aqueles que creem e têm a salvação. Ele escreveu para os que creem, para que saibam que realmente creem e que têm a vida eterna. Parece que João ficou repetindo para ele mesmo seus argumentos. Se fizéssemos uma nova tradução do original, este versículo ficaria mais ou menos assim. Estou escrevendo para dizer para vocês que creem, talvez intelectualmente, vocês podem ter plena confiança da sua fé e da salvação, e creiam bem no âmago da sua vontade, no seu coração. Isso significa que quando lemos a primeira epístola de João, buscamos apenas uma coisa: confiança ou certeza da salvação. As pessoas não têm certeza nem segurança em muitos aspectos da vida e talvez sejam mais inseguras ainda na área espiritual. Muitas pessoas são inseguras em relação à sua fé e salvação, por isso podem ser ameaçadas espiritualmente. Se você está inseguro e não tem certeza da sua salvação, saiba que João escreveu esta carta para que você tenha certeza da vida eterna. Quando estudamos o Evangelho de João, desafiei você a marcar todos os versículos nos quais João diz para crermos em alguma coisa. Às vezes as pessoas chegam para o pastor e dizem: Pastor, eu queria começar a ler a Bíblia, por onde devo começar? Aí o pastor pergunta: Você já é crente em Jesus Cristo? Se a pessoa responder que não é, mas que está interessada, então o pastor diz: Leia o Evangelho de João, porque foi para pessoas como você que João o escreveu. Ele escreveu para que você creia. Por isso, leia o Evangelho de João, e cada vez que você encontrar um versículo em que ele mande crer em alguma coisa, marque-o. O que devemos marcar quando lemos a primeira epístola de João? Quando você estiver lendo esta epístola, imagine que você já é crente em Jesus, mas não tenha certeza da salvação. Imagine que você precise saber que você sabe. Quando você estiver lendo 1 João, marque todo o versículo em que João diz que você pode estar certo de que tem a salvação. Os 16 versículos que lemos no início do programa são um resumo desta carta de João, a primeira carta de João. Você está lembrado que no seu Evangelho, João também fez um prólogo nos primeiros 18 versículos? João usou a mesma tática de muitos pregadores na preparação de seus sermões. Primeiro ele disse sobre o que falaria, depois ele falou e, no capítulo 20, ele repetiu aquilo que tinha dito. Nesta epístola, João fez isso. Nos primeiros 16 versículos, João apresenta uma visão panorâmica da epístola e explica sobre o que vai falar. Se você não tem certeza da salvação, ou não é espiritualmente seguro, ou não tem certeza da sua fé, encontrará nos 16 primeiros versículos desta epístola de João a sua bússola espiritual, a bússola da certeza. O primeiro ponto nesta bússola da certeza são os fatos. Observe que João começa argumentando que a fé está baseada em fatos. Quando entendemos o que é fé, percebemos que ela não é um salto no escuro. A fé é baseada em evidências. A esperança não é baseada em evidências. Lembre-se de Hebreus capítulo 11, verso 1. Fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé dá consistência às nossas esperanças. Existe uma diferença entre esperança e fé. A esperança não passa de esperança, mas a fé sempre tem uma base para se fundamentar. É por isso que João começa a carta dizendo que o evangelho que cremos que nos salvou está, antes de mais nada, baseado em fatos. João explicou que estava escrevendo sobre um fato, algo sobre o qual ouvimos e vimos. As palavras usadas por João no original grego sugerem que estas coisas que vimos como que à distância e que depois vimos de perto, como o joalheiro que olha um diamante em sua lente. Com toda certeza, João estava falando da ressurreição de Cristo. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e nossas mãos apalparam. João estava dizendo que a fé em Cristo é baseada em fatos. Quando comparamos o livro de João com outros livros do Novo Testamento, surgem dois fatos relacionados ao Evangelho. Esses dois fatos do Evangelho são a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. De acordo com as Escrituras, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. É isto que pregamos e é isto que vocês creram, afirmou Paulo em 1 Coríntios 15. O próximo ponto da bússola da certeza é a fé.
Primeiro temos os fatos do Evangelho, este é o ponto número 1. O segundo ponto é a fé, fé nos fatos. O terceiro ponto é o resultado da fé nos fatos da morte de Jesus. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Que diferença isso faz quando você crê? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Faz alguma diferença quando você crê nisso? Claro que sim. Faz toda a diferença do mundo. Você sabia que seus pecados foram perdoados? Você tem carregado um peso a mais de culpa na bagagem da vida? Ou você tem a certeza de que seus pecados foram perdoados? Você já ouviu esta frase? Nós lembramos do que Deus se esquece, nós esquecemos do que Deus se lembra. Deus perdoa nossos pecados. Pecados no plural. Quando colocamos nossa fé na morte de Jesus Cristo e dizemos: Deus, creio que meus pecados estão perdoados porque Jesus Cristo morreu na cruz por eles. Deus diz: tudo bem, então eu nem me lembrarei mais deles. Mas nós não esquecemos os nossos pecados, e isso é um problema para nós. É por isso que carregamos uma carga de culpa. Não esquecemos aquilo que Deus esquece. Mas além disso, nós nos esquecemos do que Deus se lembra. Deus se lembra que somos pecadores e Ele quer que nunca nos esqueçamos disso. Pecamos muito porque nos esquecemos que somos pecadores. Deus sempre se lembra que somos pecadores e Ele não quer que nos esqueçamos disso. Deus se esquece dos nossos pecados quando colocamos nossa fé na morte de Cristo, mas se lembra que somos pecadores. Nós esquecemos que somos pecadores e nos lembramos dos nossos pecados. João preparou o seguinte para nós através desta bússola da certeza. Se você realmente tem fé na morte de Jesus Cristo na cruz, então você já tem o perdão completo. João declarou na introdução desta carta: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. A boa notícia é que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. No original grego, o verbo dá a ideia do tempo no presente contínuo, e por isso poderíamos traduzir esse versículo assim: se continuamente confessarmos os nossos pecados, Ele continuamente nos perdoa. O sangue de Jesus Cristo permanece nos purificando de toda injustiça. O perdão é o resultado de crer na morte de Jesus Cristo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Encerraremos esse assunto sobre a bússola da certeza no próximo encontro com a palavra. E você, já foi perdoado? Você sabe que foi purificado de toda injustiça através da fé no Cristo que morreu na cruz pelos seus pecados? No Cristo Jesus que se levantou dos mortos, provando que é Deus? Se você ainda não tem certeza, leia a primeira carta de João e ore, pedindo a Deus que abra os seus olhos espirituais e que lhe dê essa certeza. Espero você para o próximo encontro com a palavra. Deus lhe abençoe grandemente. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra.